Gente, quem é ela? Quem é ela que eu não conheço? Aproveitar a oportunidade, né, já que eu tô arrumada, pra falar de uma coisa aqui que é sobre tempo. Eu percebi que a gente tem usado muito o tempo como se ele fosse uma unidade de medida pra aferir a qualidade das coisas, ao invés dele ser uma unidade que mede duração das coisas em termos de segundos, minutos, dias, meses, anos, etc. A gente tem usado o tempo como se ele fosse uma régua que mede se algo é bom ou não. Então, quando a gente pensa em relacionamentos, por exemplo, a gente costuma achar que relacionamentos que duram muito tempo são relacionamentos que são bons e que relacionamentos que duraram pouco tempo são ruins. A gente olha para um casamento de 20 anos e a gente acha que automaticamente é um casal feliz. E a gente olha para um namoro que durou 6 meses e a gente acha que foi um relacionamento ruim. Acredito que a gente faz isso porque a nossa tendência é querer que coisas boas durem para sempre, né? Esse geralmente acaba sendo o nosso objetivo. A gente vê uma coisa boa, a gente quer que dure para sempre ou que dure muito tempo. Então, quando a gente olha para uma coisa que está durando muito tempo, a nossa tendência, né, a nossa percepção é de achar que essa coisa, na verdade, é muito boa. Sendo que o tempo, ele não dá muitas informações pra gente. Ele não diz pra gente as coisas que necessariamente a gente acha que ele diz. Então, se eu olho para um casamento que dura 20 anos, esse é um casamento que dura 20 anos. E essa é a única informação que eu tenho a partir do tempo em que ele dura. Porque 20 anos não quer dizer muita coisa. Pode ser um casamento muito bom, em que as pessoas envolvidas ali naquela relação se amam, mas pode ser um relacionamento falido, que as pessoas não gostam umas das outras, as pessoas se traem, não tem carinho, não tem cuidado, não tem respeito. E o tempo não quer dizer nada. Só quer dizer que as pessoas estão presas numa relação sendo infelizes, o que infelizmente acontece bastante. Muitas pessoas se veem dependentes dentro de relações, seja por questões financeiras ou mesmo emocionais, e se submetem a um monte de lixo, ficam presos em casamentos intermináveis, sofrendo várias violências, e só porque esses casamentos duram muito não quer dizer que eles são bons. E eu tô falando aqui de relações, relacionamentos amorosos, etc, mas isso vale para todos os tipos de relação. A gente costuma achar que amizades de longa data necessariamente elas são melhores do que amizades que você fez há pouco tempo. E muitas vezes amizades de longa data elas param de fazer sentido em algumas situações, e amizades que você fez mais recentemente podem fazer mais sentido com o que você está vivendo na sua vida e elas assumirem um papel de bastante qualidade no que você está vivendo. E o fato delas serem recentes, não serem amizades muito antigas, não quer dizer que são amizades menos importantes ou de menos qualidade. Porque o tempo, ele não mede qualidade de nada. O tempo mede tempo. O tempo tem o tempo que o tempo tem. E é só isso. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, por exemplo, ou até para a área acadêmica, a gente acha que o tempo necessariamente também reflete a qualidade de atuação das pessoas. Então, dentro de uma empresa, tem uma pessoa que trabalha na mesma função há 10 anos. E aí chega uma pessoa nessa empresa que está trabalhando há 3 meses nessa mesma função. A tendência é que a gente olhe para uma situação assim e a gente pense, bom, a pessoa que trabalha há 10 anos nessa função, ela deve saber o que ela está fazendo e ela deve fazer muito bem, afinal de contas, ela está nesse cargo há 10 anos. E essa pessoa que chegou tem 3 meses, ela claramente não está no mesmo nível dessa pessoa que está há 10 anos trabalhando com isso, sendo que o tempo não quer dizer nada. Essa pessoa que está há 10 anos trabalhando nesse mesmo cargo, ela pode ser péssima, ela pode estar nesse cargo só por indicação, ela pode ser filha do dono da empresa e ela está nesse cargo só por causa disso. E essa pessoa que chegou há 3 meses, ela pode ter bastante qualificação e ser muito profissional, mesmo que ela seja recém-entrada no mercado de trabalho, digamos assim. Então o tempo, ele não quer dizer muita coisa. A gente tem que observar o tempo usando as palavras certas, eu acho, que é aquilo que eu falei no começo, de segundo, minutos, meses, anos. Ele mede isso, ele mede o quanto tá durando uma situação. Ele não diz se essa situação é boa ou se ela é ruim. Se uma pessoa tá há muito tempo pesquisando sobre um determinado assunto, a gente assume que ela é uma autoridade naquilo que ela tá falando. E aí aparece uma pessoa nesse mesmo campo do conhecimento que sei lá, acabou de entrar no mestrado, a gente acha que essa pessoa não tem tantas contribuições para trazer dentro da discussão quanto essa pessoa que a gente entende que é uma autoridade. Sendo que tem gente que tá estudando coisas por aí há muito tempo, estão falando um monte de lixo. Então assim, o tempo, ele não afere qualidade das coisas. O tempo diz pra gente quanto tempo o tempo tem, quanto tempo as situações estão
durando. Porque se a gente começa a pegar o tempo achando que ele diz pra gente coisas que ele não tá dizendo, a gente começa a ficar presa dentro de certas situações, achando que a gente não pode sair delas, só porque elas já estão durando tem muito tempo e que aí vale a pena você insistir, que às vezes vale a pena você persistir. Mas se aquilo não tá trazendo crescimento interno pra você, se a sua persistência naquilo não tá te trazendo nada de positivo, você não tá aprendendo nada com essa situação, você não tá crescendo, não tem nada de bom saindo dali. Então por que você continua nisso só porque tá durando muito tempo? Não faz sentido, minha filha. O tempo ele não tá dizendo pra você que é coisa boa. Às vezes ele tá dizendo que é muito ruim e você não tá prestando atenção. Isso vale pra tudo. Vale pra relacionamentos, vale pra empregos que a gente às vezes se encontra só porque precisa pagar as contas e tá fazendo uma coisa péssima que a gente se sente infeliz e não faz o menor sentido. Isso vale pra tratamentos também. Às vezes você tá há bastante tempo com uma mesma medicação e você não se ajustou a ela. E aí você tá com um médico que não é muito bom em te ouvir, ou você não tá se abrindo o suficiente com ele. E aí você fica insistindo num tratamento que não está funcionando com você, por mais que ele já esteja durando tenha muito tempo. Então mudar é necessário, faz parte da vida, e muitas vezes a gente fica enclausurada dentro de determinados espaços, achando que o tempo está dizendo pra gente que isso é bom, sendo que ele nem pode dizer se algo é bom ou não, ele só diz se algo está durando muito tempo ou não. Acho que pra gente aferir, pra gente observar a qualidade das coisas, pra saber se algo é bom ou se algo é ruim, a gente não tem necessariamente que olhar para quanto tempo aquilo tá durando, para quanto tempo a gente não tem que olhar para o tempo, a gente tem que olhar para a qualidade, a gente tem que olhar para as características daquela situação, daquela relação, daquela circunstância. Isso está produzindo felicidade para as pessoas envolvidas? Isso está trazendo realização para as pessoas envolvidas? Isso aqui está fazendo sentido? Porque às vezes o tempo tá durando ali, é uma coisa de longa data, só que não faz sentido, ninguém tá feliz, tá todo mundo insatisfeito. Isso quer dizer que a coisa é boa? Não quer dizer. Meu Deus, eu gravei o vídeo todo com esse fio de cabelo horroroso descendo pela minha testa. Misericórdia. Tá bem, hoje a minha contribuição para a humanidade foi essa. Eu queria que a gente olhasse para o tempo de uma outra forma. Da forma que faz sentido olhar para ele. Que é sabendo que o tempo serve para medir o tempo, e não qualidades, ou dizer se algo é bom ou se algo é ruim, porque a gente faz isso observando essas coisas não a partir do tempo em que elas duram, mas a partir das características dela, a partir das qualidades e defeitos daquela situação, não pelo tempo. O tempo não faz isso. Por que a gente tem essa mania de achar que o tempo diz pra gente se algo é bom ou se algo é ruim, sendo que não faz isso, sabe? Não dá, eu quero saber se essa situação aqui é boa, então eu vou pegar um cronômetro e eu vou medir o tempo que isso dura. Tipo, não faz o menor sentido esse tipo de pensamento. A gente tem que fazer outro. Essa é a minha sugestão. Digam que eu tô muito bonita, que eu estou mesmo. A blusinha xadrez é porque eu tô indo pra uma arraiá, gente. Por hoje é só. Beijinho, beijinho. Tchau!